Boa noite, amigos e seguidores do Facebook. Estou aqui com o Dr. Carlos Henrique Lux Ruiz, 49 anos, casado, advogado pós-graduado em Direito, em Gestão Pública, bacharel em Contabilidade e pós-graduação, presidente da Comissão do Meio Ambiente da 34ª Subseção da OAB de Tupã. Queria agradecer aí, doutor, a oportunidade que você tem me dado aí, meu 11º entrevistado. Fiz 12 perguntas top. Doutor Pena Castro já entrou aqui, ó, esse cabra é bom demais. Meu amigo. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tô fazendo as 12 perguntas, né? Eu falo, deixa o povo falar. Então, você pode falar alguma coisa aí, doutor, pra gente já começar aí as 12 perguntas, tá? Fica à vontade. Muito obrigado de novo aí. Que Deus abençoe sua vida e muito obrigado pela oportunidade de me entrevistar o senhor aí. Eu que agradeço a oportunidade, Matheus. Pra gente, somos cidadãos tupaenses, é um prazer enorme, né, participarmos da vida da nossa cidade e tentar combater o que há de errado. E eu, Pena Castro, pessoas como nós que entendemos de leis, trabalhamos com isso, temos nossa obrigação redobrada quanto a isso, porque se para os leigos já é um tapa na cara da sociedade algumas coisas que a gente vê de errado, você imagina para quem entende do que está acontecendo. Então nós não podemos ficar quietos, temos aí que continuar a nossa luta. Pena Castro, André Braga, grande advogado, amigo íntimo meu, amigo de longa data, um grande abraço para você, meu irmão. Estamos juntos, né, sempre discutindo e vendo o que é melhor para a nossa sociedade. E vamos aí, vamos às 12 perguntas aí que eu acho que a coisa vai desenrolar muito bem hoje. Aí, o Breno Monteiro, boa noite, Matheus e Carlos Henrique. Wesley Malta, Vinícius Porto, olha a live do Matheus. Marcelo Campos, o Kel, boa noite, Matheus. Pena Castro de novo aí, grande amigo também, parceiro. Tamo junto, irmão, sempre. Então vamos lá, doutor, para as 12 perguntas, tá preparado? Nasci pronto. Nasceu pronto, aí sim. Vamos lá, primeira pergunta. A população teve ciência que a Comissão do Meio Ambiente da OAB de Tupã, presidida por você, apresentou uma denúncia no Ministério Público que a Prefeitura assinou um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Como estão esse inquérito? Já começou lá em cima, né? Bom, realmente sou presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB. Quando assumi o cargo de presidente, deixei muito bem claro para o presidente da OAB que não seria mais um cargo apenas para eu assinar os documentos e que eu ia tomar as providências necessárias caso ele assim permitisse. E ele me deu carta branca para atuar da forma com que seria necessário. Assim que assumi o cargo de presidente da comissão, percebi que existia uma lei de 2013 parada, que já venceria em 2023. O que é essa lei? É a lei da arborização. O legislativo fez essa lei de autoria do Ribeirão e entrou em vigência em 2013. Todas as prefeituras que passaram de 2013 até 2019 não cumpriram essa lei. E nós sabemos que quando um prefeito deixa de cumprir uma lei municipal, isso é improbidade administrativa. Então qualquer um dos outros prefeitos poderiam ter respondido por improbidade administrativa, mas ninguém cobrou isso daí. De acordo com o meu levantamento, existe ainda em Tupã uma deficiência de árvores nas ruas, nas calçadas, muito grande, porque o que aconteceu? Essa lei de arborização ela vinha para regulamentar a forma
com que as pessoas iam ter essas árvores nas suas residências. Ninguém está falando que uma calçada que não tem espaço, ou um local que é estritamente comercial, que vai ser obrigado a todos a ter árvore. Para cada um existe um requisito necessário a ser cumprido. Mas a lei existe, a lei foi aprovada pelo Legislativo. Então ela tinha que ser colocada em prática. Acontece que as prefeituras, os gestores públicos que passaram de 2013 até então, não fiscalizaram isso daí. E não fiscalizaram por quê? A prefeitura, nessa gestão e a gestão passada, não tinha fiscal de meio ambiente. Tá? Então, você imagina, o que acontece? Vou te explicar, Matheus. Você tem na sua rua, 100 metros de rua, existem lá 4 ou 5 residências. E aí o seu vizinho simplesmente retirou uma das árvores que estavam lá, sem pedir permissão para ninguém. Ele retirou uma árvore, aí você viu que ele retirou, passou uns 3, 4 meses, está cimentado à frente da casa dele, não está dando sujeira de nada. Você falou, pô, o cara tirou, a prefeitura não multou, não fez nada, eu também vou tirar a minha. Aí ele vai tirar dele. Aí o outro vizinho lá do baixo falou, pô, os caras tiraram as árvores lá, eu também vou tirar a minha. O que acontece? Isso é o efeito cascata. Hoje você passa em quarteirões, 2, 3 quarteirões, não tem uma árvore plantada. Por quê? Porque a prefeitura não fiscalizou no momento correto. E se o primeiro que tirou, o fiscal de meio ambiente fosse lá e autuasse ele, multasse, falou, ó, o senhor tem que plantar outro, em 15 dias tem que plantar outra árvore aqui, senão o senhor vai tomar uma multa, ele tinha plantado. O vizinho dele que tinha visto falou, pô, o cara arrancou, mas teve que plantar de novo, eu não vou mexer na minha. Não ia mexer, ia ter sanado o problema, não ia ter evoluído da tal forma que evoluiu. Hoje nós temos uma deficiência de muito mais do que 10 mil árvores na cidade. Entendeu? Isso daí, qual é o problema, o real problema isso daí? Nós estamos passando um problema de pandemia altamente contagioso por problemas respiratórios. Então, se você tem mais árvores na cidade, você consegue combater esse tipo de coisa. Doenças como rinite, como várias outras doenças ligadas à ação respiratória, você consegue combater. Então, o plantar árvore não é simplesmente estético. É isso que a população tem que entender. Não é estética, não é a cidade vai ficar mais arborizada, vai ficar mais bonita. Isso aí, para cada R$1 que nós investimos em meio ambiente, nós economizamos R$20 em saúde pública. Entendeu? Entendi. Para o cara não ir lá tomar soro, para o cara lá não ficar tomando aerosol, para o cara não ficar procurando UPA. Entendeu? Então, a coisa é muito mais complexa. E aí, eu vendo essa situação, primeiramente, tomei a cautela, procurei o Legislativo e o Executivo. Eles não me deram atenção em querer cumprir a lei. Foi quando eu fiz a denúncia, abri o inquérito, fiz a denúncia ao Ministério Público pelo não cumprimento da lei de arborização. A Prefeitura foi intimada num inquérito pelo Ministério Público, o promotor instaurou o inquérito, e aí quando a Prefeitura tomou ciência, ela chamou para um acordo. Esse acordo é chamado de TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta. Nós fizemos o acordo da forma com que foi estabelecido. A OAB colocou alguns pontos a serem cumpridos, o Ministério Público colocou outro, a Prefeitura pediu um prazo para cumprir isso, e foi homologado esse acordo. Acontece que o acordo não foi cumprido. Não foi cumprido. Não foi cumprido. Então, eu peticionei já, a semana passada. Faz quanto tempo isso, doutor? Foi em novembro de 2019. Poxa, já vai fazer quase 3 anos, a prefeitura não... 2 anos, né? E aí a prefeitura deixou de cumprir. Só para você ter uma ideia, um dos pontos era a prefeitura deveria colocar um fiscal de meio ambiente imediatamente, certo, um outro fiscal de ambiente com 6 meses e um outro fiscal com ambiente com 1 ano. Essa determinação de 3 fiscais de meio ambiente não foi a OAB que impôs, foi o Ministério Público. Ele disse que uma cidade como Tupã, com a quantidade de funcionários públicos que tem a prefeitura, não ter pelo menos 3 fiscais de meio ambiente é inconcebível. E ela queria que isso daí fosse prontamente atendido. O que aconteceu? Nós estamos em
janeiro de 2021, 22, e a prefeitura não tem nenhum fiscal de meio ambiente. Então ela deixou de cumprir o TAC. E por outros pontos lá dentro do TAC também que eu não vou citar aqui, porque aí cabe ao Ministério Público dar sequência ou não. Mas a semana passada eu peticionei pedindo a improbidade administrativa tanto do prefeito como do secretário de meio ambiente pelo não cumprimento. Porque no meu entender, o não cumprimento da legislação e o não cumprimento do TAC ensejam o caso de improbidade administrativa, que é o não cumprimento de uma legislação municipal. Agora cabe ao Ministério Público averiguar essa petição nossa e ver se responderá o prefeito e o secretário pela improbidade ou apenas pelas penas previstas no inquérito. Tá bom aí, ó, bem explicado aí, tá vendo? Faz quase 3 anos, né, doutor? Você fez, né, você pediu, né, para a prefeitura, né, e nada resolve, né? Isso e é até uma imposição judicial, né, porque é o inquérito no qual eles deveriam ter cumprido. Então, mas cabe agora ao Ministério Público prosseguir com uma ação própria, ação civil pública ou não. Beleza, doutor, vamos lá. Tem duas pessoas que fez 2 perguntas aqui, antes de mim começar a segunda. Paulo Madureira, boa noite, doutor. O que o senhor acha da lei que obriga o plantio das árvores? O Paulo, um grande abraço, boa noite, um amigo meu de infância também, o Paulo. Eu acho que a legislação, ela em 2013, ela vinha já com a intenção de regulamentar isso, de não deixar que a coisa evoluísse para esse desmatamento urbano que acontece na nossa cidade. Eu acho que no momento ela era muito específica. Com o decorrer de todo esse tempo, ela deixou um pouco a desejar, mas foi o plano diretor de 2019, feito pela própria prefeitura e votado e feito com 11 audiências públicas com a população toda, que determinou que era obrigação do proprietário de imóvel urbano, residencial ou comercial, salvo as exceções, ter uma árvore plantada na frente do seu imóvel. Então, salvo as exceções, eu acho que eu concordo com o plano diretor, a obrigatoriedade eu acho que é válida justamente pelas justificativas que eu dei há pouco sobre a saúde pública. Eu acho que nós podemos reduzir a quantidade de pessoas com doenças respiratórias com uma arborização saudável na nossa cidade. Beleza. Rafael Tarifa Pinto, avisa o doutor aí que o Corinthians ganhou. Rafael é um grande amigo corintiano também. Aí, que bom, boa notícia. O Marcos Caniel também tá aí, Juliano Oliveira, o Ju, lá da cervejaria. Boa noite, Matheus. Esse é fera. Então vamos lá para a segunda pergunta. O nosso sistema político é todo dependente dos partidos. Você vota no candidato, a pessoa, mas o dono da vaga é o partido. Como você pensa que deveria ser o sistema eleitoral? Votação distrital, mista ou pura? E você acha que deveria existir partido? Olha, isso é uma discussão pelo qual gera muita polêmica. Isso não vai acabar tão cedo, esse sistema no Brasil, porque nós vemos aí o valor do fundão que foi liberado. Então, esses valores que mantêm esses partidos são milionários e são valores utilizados por vários partidos. Salvo engano, o Novo é o único partido hoje que não utiliza do fundo eleitoral. Mas mesmo assim, veja como é a ironia, ele não pode devolver ou utilizar para o que ele quer. Se ele falar que não vai usar o fundão, ele tem que devolver para o pacote todo e o pacote vai se distribuir entre os próprios partidos. Então é uma forma assim bem
não totalmente democrática, né? Porque eu acredito o partido pudesse pegar o fundão e falar, olha, não vou utilizar esse valor milionário, mas vou doar para uma instituição, vou fazer tal verba, vou transformar isso em alguma coisa. Mas não, você não pode fazer isso. Então, eu sou a favor do fim dos partidos. Eu acho que a eleição, principalmente se a gente for partir para legislativo municipal em cidades pequenas, como da cidade de Tupã, acho desnecessário, totalmente desnecessário um partido político. Isso daí só contamina a decisão dos vereadores. A gente vê aí o que está acontecendo na nossa Câmara hoje, com a maioria sendo regida pelo Executivo, e aí você acaba com aquela discussão que tivemos antigamente de representatividade. Porque, do meu ponto de vista, representatividade é a quantidade de vereadores que tem lá dentro respondendo pelo povo, e não representar o seu grupo de elite, o seu partido, né? Então eu sou contra. Eu acho que uma cidade como Tupã não precisa de partido político para reger os vereadores. Eu acho que poderia sair e caberia muito bem uma eleição distrital aqui. Eu acho que assim, cara, olha, votou, entrou, né? Não, você imagina, olha, imagina que gostoso seria. Nós temos uma câmara assim, ó, você divide Tupã numa pizza de 12 pedaços. Cada região dessa, o cara que mora lá pode se candidatar. E ele não ganha nada para ser vereador por aquela faixa. Você sabe para quem reclamar, você não precisa ir na sessão da Câmara. Você bate na porta do seu vizinho e fala, você que é o vereador esse ano do meu grupo aqui, ó, tá precisando fazer isso aqui no meu bairro. Aí, ó. Você entendeu? Então, não, é correto, é isso mesmo. Você acaba com esse gasto milionário do que a Câmara Municipal custa para o cidadão. Esse valor retorna mais fácil para os serviços da comunidade. Eu acho que esse é o caminho correto. Com certeza, com toda certeza, doutor, é isso mesmo aí. Vamos lá para a terceira pergunta. Tem bastante gente aí entrando. Ronaldo Luiz Pantolfi, Fernando Xavier, De Lucas e Renan. Vamos ver, vou dar uma passada aqui para cima, ver. Simvaldo Tudoai. Vera Sanches, tem bastante gente aí, viu, doutor? Vamos lá, terceira pergunta aí. Com sua experiência de alguns anos atuando em projetos sócias, você acredita que tem mais coisas que o setor público poderia fazer além do que faz, para não ser somente assistências e as pessoas saírem da dependência dos governantes? Isso é um problema que nós enfrentamos, e isso não é um problema municipal, isso é um problema nacional. Eu falo porque eu fui vice-presidente da APAI, numa cidade próxima a São Carlos, Sério, doutor? Sim. O trabalho assistencial, ele vive de pequenas verbas vindas dos poderes que não refletem a realidade da economia, das despesas da entidade. As entidades, elas gastam muito mais para apresentar um serviço de qualidade aos seus assistidos, e aí precisa ficar aí, dependendo da população, para fazer vaquinha, para fazer pizza, para fazer cachorro-quente, para fazer se virar nos 30, para poder cumprir com as suas obrigações. Primeiramente, eu acho sim que o poder público poderia fazer mais. Eu acho que poderia ser dado mais espaço para essas entidades atuarem, porque existem algumas regras de conduta para essas entidades, e algumas coisas que você faz legalmente, moralmente não é possível. Então eu vou te dar um exemplo, um presidente de uma entidade dessa, ele fica intimamente engessado em não poder praticar alguns atos que vai trazer uma economia
para a associação, para a entidade, e que ele sabe que vai ser o melhor. E que se ele fizer isso, amanhã ele vai responder por improbidade administrativa dentro da própria instituição. Então eu acho que as legislações devem ser mudadas, eu acho que nós precisamos atualizar, isso se não fizermos em âmbito nacional, mas em âmbito municipal. Isso eu já disse várias vezes, por entender de legislação, acredito que hoje Tupã tem um arcabouço de leis muito grande dentro da Câmara Municipal e falta uma pessoa experiente lá para sentar e ver o que é possível acabar com algumas leis e colocar outras no lugar. Então, nós precisamos revogar algumas leis que estão ultrapassadas, que só estão atrapalhando a população nesse momento, e colocar novas leis que vão ajudar a população, seja a essas entidades, seja ao comércio em geral, seja ao pequeno produtor, seja a pessoa que está iniciando o seu comércio, seja a própria população. Não é possível, como nós acabamos de falar, uma legislação de 2013, em 2023, não ser colocada em vigência. E quando você vai colocar, muitas vezes ela já está ultrapassada. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso daí. E o segundo ponto que você falou, se a população pode fazer alguma coisa para ficar independente do poder público. Eu vou dar um exemplo para você que é da nossa cidade. Imagina você, nossa cidade é uma instância turística. O que você precisa fazer para que a população sinta-se morador de uma instância turística? Você, Matheus, você acha que Tupã é uma instância turística? Não. Não acha. Eu preciso... Desculpa, eu passei ontem ali eu fui numa festa, ali como chama ali indo para o aeroporto, tem aquele das Estrelas? Que desativou ali. Se você vê o barro, eu quase atolei ali, quase não saí. Então, aí vou te colocar. Por que você, Matheus, não acredita que Tupã é uma instância turística? Porque economicamente você não foi ainda convencido de que Tupã é uma instância turística. Imagina o seguinte, nós pegamos uma fatia da população mais pobre de Tupã, que mora na Zona Leste. Vamos colocar lá pro lado da Unesp. Sim. Tá? Fazemos uma pesquisa lá. Nós temos lá pelo menos 2.000 pessoas desempregadas, sem qualificação e desempregadas, certo? Como que você faz com que essa pessoa entenda que Tupã é uma instância turística, que ela pode ter rendimento com isso, que quanto mais ela cuidar da cidade, mais ela vai ganhar? Participando ela das atividades dentro da cidade. Sim. Então imagina a situação. Você monta uma cooperativa de trabalho dentro do bairro que ele mora. Você coloca 2.000 pessoas, não para trabalhar de empregado, para serem cooperativados. São os cooperados ali. Então o que você vai fazer? Olha, então Tupã é uma instância turística indígena. Então vocês vão fazer o seguinte, ó, nós vamos ganhar o barracão aqui, de uma verba do deputado, nós vamos comprar as máquinas, vocês vão fazer um zindinho de madeira desse tamanho assim, com um cocar na mão. Nós vamos patentear isso daí e você vai vender para todo o comércio de Tupã. As 2.000 pessoas que estão lá, quanto mais pessoas vierem visitar, mais vão gostar da cidade e vão vender esses zindinhos. Vai mexer na renda dessas 2.000 pessoas. São 2.000 pessoas que não vão querer mais lixo na rua, porque atrapalha o turista aqui. Sim. Eles vão querer cuidar, eles vão cuidar bem do turista. Agora você vai imaginar isso expandindo para a cidade toda. Então não adianta você querer tratar a cidade turística só com a fatia do poder público. Só o poder público ganhando com isso. Sim. É instância turística, por isso vem uma verba de milhões para a prefeitura. Não chega na população isso aí. Então, para você cativar a população, você tem que fazer o quê? Você tem que cultivar essa renda com essa população. Tem que distribuir isso daí. Quanto mais você distribuir entre a população, mais você vai ter uma população satisfeita e acreditando que realmente mora numa instância turística.
Com certeza, é igual eu tiro pelo country, né? A gente não tem um clube aqui dentro da cidade, né? Tem um comerciários, né? Tem Mas você viu clubes bancários, tem a Camap, a Camap, tem alguns, tem, né? mas o country, né? O country, como tá desativado até hoje, faz projeto para isso, aquilo e nunca sabe por que Mas que nunca. eu acredito realmente, eu acredito que tu tem potencial, mas que você tem que tirar apenas do poder público a responsabilidade por fazer com que a cidade se torne realmente um lugar agradável para o turista, mas também fazer com que a população lucre com isso. Com certeza. Entendeu? Então vai ganhar o Juliano da cervejaria, vai ganhar o Zé do pastel, Ganha todo mundo. Vai ganhar o cara que vende as miudezinhas aí patenteada para cooperativa, vai ganhar todo mundo. A partir desse momento, nós teremos uma população consciente que, de repente, que realmente vale a pena transformar a cidade em um polo turístico realmente. Sim, com certeza, é isso aí. Renato Figueiredo entrou, futuro prefeito de Tupã. Tamo aí, Renatão, tamo aí. Claudemir Ruiz, ele tá fazendo uma pergunta aqui. Qual a sua opinião a gestão pública atual? Claudemir, essa pergunta aqui vai chegar ainda, viu? Mas eu vou adiantar ela aqui, né? Que era a 10ª pergunta, eu vou adiantar aqui, o Claudemir tá, e o doutor aqui responde. Beleza? Qual a sua opinião, doutor? A gestão pública atual. Olha, nós estamos passando um momento de dificuldade mundial, né? Não podemos julgar, né, nenhuma gestão pelo tempo que teve de trabalho, né? As críticas que faço quanto à gestão atual são críticas realmente baseadas em dados e práticas, porque como volto a falar, sou advogado, sou perito e sou pós-graduado em gestão pública. Então não faço crítica apenas para o Facebook. Faço crítica construída em base de estudos. E acredito que o pouco tempo que a gestão municipal teve para atuar se preocupou apenas com a pandemia. E quando nós falamos em um órgão municipal, estadual, federal, mas um órgão de gestão pública, onde existem várias secretarias determinadas para cada atividade, você não pode concentrar os seus trabalhos apenas em uma. Então isso é uma irresponsabilidade de gestão. A partir do momento em que você tem as secretarias, meio ambiente, trânsito, saúde, educação, todas têm que continuar funcionando normalmente. Não existe desculpa porque o momento é pandêmico, entendeu? Então as falhas que porventura existem na gestão são falhas de gestão. Não pode se colocar essas falhas por culpa da pandemia. Volto a falar, estamos passando um momento de dificuldade? Estamos. Mas isso não pode refletir no trabalho geral de uma prefeitura. Ela tem que trabalhar corretamente. Então, como que eu vou explicar? Olha, o trânsito demorou para pintar as faixas que precisava porque o pessoal estava ajudando no trabalho da pandemia. Não é possível uma justificativa dessa, entendeu? Por que não é possível? Porque cada secretaria tem o seu público para trabalhar. Então, aí você pega e declara a municipalidade aí, você declara a municipalidade aí com um estado de emergência. E aí, nesse estado de emergência, pode fazer contratações sem licitação. Isso aí é uma porta aberta para a corrupção. Então, eu não posso concordar com alguns atos que estão sendo praticados pela atual gestão. Alguns atos, tiro o chapéu, parabenizo, que foram corretamente bem feitos, mas muitos deles, em alguns casos, eu estou vendo aí realmente uma inexperiência de gestão pública. E aí é lamentável. Aí, ó. Tá respondido aí, tá vendo, Claudemir? Beleza? Fernando Moreno. Boa noite. Eu acho que deveria ter melhoras no poder público.
Hoje se salva um ou dois. Precisa também a população se unir para fazer uma Tupã melhor. Não tenha dúvida, Fernando, né? Fernando Moreno. Fernando, não tenha dúvida disso. Eu acho que e o duro que a gente sempre cai nessas conversas, né, de político, né? Eu sou eleitor como você e sempre é a mesma situação, né? Olha, nós vamos fazer uma gestão para o povo, todo mundo, uma gestão participativa, todo mundo vai participar. E aí, no outro dia que o prefeito ganhou a eleição, ele troca o número de celular dele, você nunca mais vê ele, né? Então, com certeza. É sempre muito difícil. Então, nós temos que aproveitar? Nós temos que aproveitar os vereadores, que são pessoas mais facilmente encontradas e que você votou nele, deixar claro que você votou nele e cobrar dessas pessoas para que realmente, quando sentada na sua cadeira legislativa, atue de forma a representar você, cidadão, e não os projetos partidários ou de grupos políticos que eles representam. Aí, ó. Shirley Aparecida, grande advogada em nossas vidas. Breno, a prefeitura tem um aparelho para pintura que pode ser operado por apenas um servidor, mas usam ele como perdi aqui, peraí. Compressor. Wesley Malta Memos, boa noite. Deixa eu só ver aqui, boa noite. Peraí, Malta, que tem tanto comentário aqui. Boa noite. Eu não consigo, cara, enxergar. Peraí, boa noite. Ô, Malta, faz essa pergunta de novo aí. Como que tá bastante comentário, então eu não consigo, você entendeu? Mas faz essa pergunta de novo aí pra mim, por gentileza, tá? Eu vou fazer a quarta aqui, que eu não tô conseguindo. Tá? Na hora que você puxa assim, pra você jogar pra cima, ele volta pra baixo, entendeu? Breno Monteiro, pintura nas faixas de trânsito. Estamos aí. Vamos aí para a quinta pergunta, doutor. Nós sabemos que você, juntamente com outros advogados e pessoas influentes, fazem um papel de fiscalização das contas e dos atos públicos. Explica como todos nós podemos fazer também para fiscalizar e exercer o nosso direito, já que atualmente a Câmara dos Vereadores não estão fazendo. Realmente, alguns nomes se destacam, né? André Braga, mais conhecido como Pera Castro, o Breno já propôs alguns processos, né? Eu também já propus alguns processos. Não, e deixo claro que não só agora na gestão do Caio, também apresentei alguns processos quando não concordei com atitudes do Ricardo Raimundo, quando, por exemplo, ele, num feriado prolongado, ele fechou todos os postos de saúde. Eu fui contrário, entrei com uma denúncia no Ministério Público para que pelo menos os postos de saúde, alguns fossem mantidos abertos. Não lucrei êxito, mas fiz a minha parte de cidadão. E realmente, eu acho que essa é a parte que a população tem que fazer, tem que ficar atenta. O Facebook hoje é uma grande ferramenta, muitas coisas vão parar no Facebook de forma maldosa, mesmo sabendo que não é verdade, as pessoas colocam de repente para tumultuar, para chamar a atenção de alguma coisa, mas tem muita verdade ali. Então, o que o cidadão tem que fazer é filtrar essas informações, saber o que é verdade e o que não é verdade, fazer pesquisa quanto a isso. O poder público ele é obrigado a te dar as informações necessárias. Então, vá à prefeitura, vá à Câmara, não conseguiu, vá à promotoria de justiça que é no prédio do fórum, procure a própria OAB que tem, nós temos lá comissões próprias para atender o cidadão quanto a isso, e cada uma essas entidades que não correm paralelamente ao poder público, são de iniciativas privadas, eles podem ajudar você a cobrar corretamente o que é devido e o que o executivo legislativo não está fazendo.
O povo tem força, né, doutor? O povo tem, só que o povo não adianta, igual que eu sempre falei na outra live, o que que adianta o Pena Castro fazer acontecer e o povo ficar só, entendeu? Vai com o Pena Castro lá na Câmara dos Vereadores, lá na frente, entendeu? Não é uma força, doutor? Você vê, O cara só faz, mas não adianta ficar só atrás do Facebook. Ah, mas que pena que você conseguiu. Vai ajudar o cara. O Pena não tá ajudando vocês. Por que que não vai ajudar ele? Você vê como que é engraçado, né? Em 2019, eu fiz recebi de várias pessoas a vontade que a população tinha de não ter mais 15 vereadores na Câmara, ter apenas 11 vereadores. Alguns falavam que não precisava ter nenhum, outros falavam que tinha 9 e 11, né? Nós achávamos também que o número de 9 vereadores para a cidade seria suficiente. Aí o que nós fizemos? Eu juntamente com alguns amigos, no qual Renato Figueiredo, Juliano, o Pedro, um outro amigo, e alguns pegamos e montamos um abaixo-assinado e saímos de feira em feira colhendo assinaturas. Pena que nós conseguimos apenas em março a pandemia pegou e fechou tudo. Mas nós já tínhamos conseguido 3.000 assinaturas em Tupã para abaixo assinado, para reduzir. Quando os vereadores souberam que a gente estava fazendo esse abaixo-assinado, o Paulo Henrique apresentou o projeto lá na Câmara. Nós pegamos e juntamos, pedindo para que o nosso abaixo-assinado fosse juntado ao projeto dele, para demonstrar que não era só a vontade daquele vereador, e sim da população, de boa parte da população, em diminuir o número de vereadores na Câmara. Mas, infelizmente, você sabe qual foi o resultado, não tiveram votos favoráveis, e aí caiu por terra isso daí. Aí, tá vendo? Infelizmente, né? O povo tem que ir, cara, não tem jeito. Agora eu vi a do Wesley Malta aqui, doutor, boa noite. Não sei se é só aqui em Tupã, mas os jovens, começando, a maioria tem muitas dificuldades em conseguir o primeiro emprego, principalmente no comércio que pede-se experiência. A prefeitura não teria que dar uma preparação para os jovens? Olha, eu vejo muitos cursos preparatórios, muitos cursos capacitatórios na cidade e muitos cursos iniciais. Vejo Senai, Senac, eu acho que curso não falta para isso. Talvez possa faltar vagas para atender todos, entendeu? E vejo também um excesso de vagas para algumas funções e que não são preenchidas regularmente. Então você sempre vê faltando garçom ou cozinheira ou alguns cargos já específicos. Então quer dizer, a orientação que eu dou, acredito com Wesley, o poder público deve ajudar, mas também falta um pouco de vontade dessa população jovem em se preparar para alguns cargos. Então, se você for ver lá, você não vai conseguir achar vaga normalmente para técnico de informação ou para alguém que mexe regularmente com celular, internet. Por quê? Porque esses jovens atuais, né, desse período nosso, eles estão acostumados a fazer isso. Então, quando pede experiência nisso daí, eles prontamente já estão aptos a exercer o cargo. Quando você vai pegar algumas funções que não são de interesse deles, eles simplesmente não fazem o curso. É por isso que às vezes você vê faltando vaga num determinado segmento e sobrando em outro segmento. Entendi. Vamos aí para a sexta pergunta. Bela explicação, viu, doutor? Chico de Tupã, como advogado, há possibilidade de entrar no Ministério Público sobre as lâmpadas acesas durante o dia e em outras tantas apagadas à noite? Qualquer cidadão pode fazer isso. Você não precisa nem do advogado. Você pode ir pessoalmente em uma das 4 câmaras, das quatro promotorias que existem no Fórum de Tupã, pedir para que o promotor te atenda e denunciar o que está acontecendo. Entendi.
Estão falando que o áudio tá baixo aqui. Tá muito baixo, ô Fábio? Ou dá pra escutar assim bem? Ó, tá bem baixo. Porque tá, o volume tá mais alto aqui, cara. Entendeu? Vê aí me fala aí. Mas dá pra escutar, né? Ou não? Não tá dando. Vamos lá, para a sexta pergunta aí. Durante a sua campanha, você sempre defendeu a redução de gastos públicos. Você disse que não usaria assessor e verbas de gabinete. Acabamos de ver o aumento do fundão eleitoral aqui em Tupã, a criação de 104 cargos e a compra de um terreno milionário. Qual é a consequência desses dois atos, tanto na esfera federal e na municipal? Bom, eu sempre, realmente, a pergunta está bem... O áudio tá normal, tá tudo aqui, tá? A pergunta foi bem elaborada. Eu, quando saí candidato a vereador na última eleição, fiz um levantamento de quais são as funções feitas por um assessor parlamentar. O assessor parlamentar, ele é o direito do vereador e ele ganha de salário na época, R$ 2.600 aproximadamente. Eu, como eu acabei de falar, tenho minha formação em Direito, em Contabilidade, pós em Gestão Pública. Então eu poderia muito bem dispensar o uso do assessor, nomear alguém a ser pago por mim com o meu salário de vereador, né? E não custear mais um valor saindo dos cofres públicos. Você imagina, se cada vereador fizesse isso, trabalhasse ele e pagasse alguém para assessorar com o salário dele, não teríamos 15 vezes R$ 2.600. Então nós economizaríamos aí uma quantidade absurda de milhões em 4 anos. Então essa foi a minha proposta realmente. Eu não precisaria de assessor e não ia usar as verbas de gabinete. Se eu tivesse que ir para São Paulo, eu ia com o meu carro, com a minha gasolina. Por quê? Um salário de R$ 7.000 por mês dá muito bem para você suprir essas despesas e você não precisa inchar o cofre da Câmara Municipal. Sim, e sobre os 104 cargos, né? Isso é lamentável, né? Isso aí isso aí para mim é moeda de troca. Isso aí, esses 104 cargos aí é referente à eleição, é para ajustamento de pessoas ligadas a votos. Isso daí para mim é lamentável, isso aí é uma vergonha. Eu não admito uma situação dessa. Acho que Pena Castro agiu com o rigor da lei. Infelizmente a liminar dele foi cassada, mas o objeto da ação principal ele prossegue aí, e essa ação lá na frente pode ser favorável ao Pena Castro e desfavorável à nomeação desses 104 cargos. Sem fazer menção ainda de que existem vários concursos que não prescreveram ainda. Então é um tapa na cara desses concursados que estão esperando ser chamado, e aí a prefeitura fala que não tem dinheiro porque não pode contratar mais, mas aí nomeia 104 e tem um valor absurdo aí gravado no cofre público, né? Então nós temos aí uma disparidade, né? Você imagina, 104 pessoas esperando ser chamada num concurso público, e aí nomeia 104 pessoas que nem prestaram concurso. Então não precisa nem fazer, né? A pessoa não precisa nem fazer concurso, então, né? Duro que o concurso já está prescrevendo. Daqui a alguns meses já a pessoa ela perde o direito de ser chamada. Perde o direito. E a pessoa estudou, né? A família, né? Tem pessoas de fora, estuda fora. E fora os cargos, né, Matheus? Você vê. Nossa, cara, isso não, cara, não me conformo, cara. É o assessor do assessor do assessor. Então cara, lamentável, é lamentável. Não me conformo, infelizmente, doutor, né? Mas, né? A saúde tá uma, né? Tá uma merda, vamos falar, uma merda. A saúde, né? E tantas outras coisas na cidade. O povo preocupado em cargos, né? E não isso daí é bom a gente alertar que não se trata de municipal apenas, entendeu? Você pega hoje no Senado, mais do que 2/3 do Senado é composto de cargos nomeados, entendeu? Então
é o dinheiro da população que vai só para pagar os privilégios daqueles que foram colocados por nós mesmos. Tá. Eu tenho, antes de mim fazer a sexta pergunta, doutor, eu tenho 2 comentários aqui, tá? Júlio César Silva. Caro amigo, o que tem a dizer sobre essas denúncias sobre a administração, sobre os recursos federais? É verdade que a Justiça Federal foi acionada? Sim, pelo que eu tive notícia, a Justiça Federal e a Polícia Federal foi acionada sobre essas denúncias aí de uma suposta pessoa que foi contratada para fazer um levantamento e funcionalidade de algumas verbas a serem pagas, né? Um projeto, né? E aí acabou envolvendo muita coisa, senhas de funcionários indo parar na mão dessa pessoa. E realmente, tive notícia essa semana de que foi acionado já a Polícia Federal e a Justiça Federal. Tá aí, tá explicado, tá, ô Júlio? O Juliano Oliveira, ô doutor, o que você fala de um vereador que votou a favor a criação, porque não teve tempo para ler o projeto? Não teria meu voto. Entendi. Tá aí, ó. É lamentável. Veja bem, você é obrigado a sessão. Note como é a coisa. A sessão é a segunda-feira. Tá? A sessão é segunda-feira, 8 horas da noite. Certo. Tá? Os projetos só podem ser protocolados até as 3 horas da tarde da sexta-feira. Você entendeu? Sim. Então você tem a sexta-feira, você tem o sábado, você tem o domingo e você tem a segunda, o dia inteiro. O que eu vou falar para você? Não tem meu voto. Um cara desse não pode ter meu voto. Tá, vamos lá. Ô Fábio e Júlio, depois o doutor responde aí. Eu vou fazer a sexta pergunta aqui, tá? Bastante comentário aí, bastante gente aí, vamos lá. Vamos lá, doutor. Sexta pergunta. A Câmara aprovou que a Prefeitura fizesse um empréstimo de mais de 30 milhões. Você teme pelo futuro das contas da Prefeitura e você teme pelo futuro de Tupã? Temo. Eu tenho acompanhado, acho que os valores são bem altos. Na verdade, salvo engano, este valor de empréstimo ainda nem começou a ser pago, ele está numa carência ainda, mas a conta vai chegar, né? Os juros vão ser computados, quem vai pagar a conta somos nós. Se eu me recordo, 18 milhões foram levantados, 10 milhões para a revitalização de algumas ruas da cidade e 8 milhões para a compra de veículos. E o dinheiro já foi usado e a conta quem vai pagar somos nós, são as futuras gestões que vão pagar. Também tive notícia da compra, não houve a compra ainda, mas uma desapropriação de um terreno vizinho aqui perto de casa, no valor de 8 milhões, que também esses valores, pelo que consta no documento emitido pela Prefeitura de desapropriação, estão sendo remanejados de várias pastas da Prefeitura. Então, para alguém vai faltar esse valor, e aí faço a observação, me parece que fiz o levantamento, tem um terreno ao lado da Unesp, doado justamente para ser utilizado apenas pela educação, e que poderia ser utilizado e economizado esses 8 milhões. Então, eu acredito que sim, eu acredito que essa conta vai chegar para nós, e a observação que eu faço é que nesse período de pandemia, a administração poderia estar agindo de outra forma, economizando em algumas coisas e fazendo com que esse valor fosse repassado em créditos no IPTU para ajudar as famílias que estão com dificuldades financeiras, no ISS para os pequenos empresários que estão com dificuldades em readequar o seu trabalho na sua empresa. Então, acredito ser prematuro, principalmente essa compra, dessa desapropriação de 8 milhões, poderia usar em outras
de outras formas. E acho que, no momento, temos prioridades diferentes. O Executivo está tratando com naturalidade o que está acontecendo na economia municipal, quando, na verdade, a população não tem essa naturalidade. Nós estamos passando dificuldades. Então, está tendo aí um dúbio entendimento sobre o momento que está passando. E eu não concordo com as atitudes que estão sendo propostas no momento. Aí, ó, tá vendo? Tem bastante gente aí, tá, doutor? Fábio Fernandes Garcia. E sobre esse terreno comprado pela educação, sendo que foi doado, o que dizer? Então, é justamente isso que eu acabei de falar. Né? Entendi. Já tem um terreno do lado da Unesp que só pode ser usado para a educação. Se tem esse terreno, para que você vai desapropriar e pagar 8 milhões num outro terreno para fazer a mesma coisa? E nós estamos falando só de valores na desapropriação. Quanto vai gastar para construir o prédio que quer construir? Da onde vai vir esse dinheiro depois? Quanto tempo vai demorar? Vale a pena fazer esse investimento agora, nesse momento de pandemia, tirar 8 milhões do cofre público para fazer isso? Se isso é um projeto para 20 anos, por que não faz isso depois? Então, isso é que nós temos que saber o que é prioridade no momento. Tem tanta coisa aí para saúde, né, doutor, que infelizmente, né, cara, não... Né, o povo, né, eles pensam outras coisas e deixam a saúde, né? Você vê aí Santa Casa aí, ó, São Francisco nem funciona mais, né? Infelizmente, né, doutor? É lamentável. É lamentável. Mas, né? Vamos aí para sétima pergunta aí. Em Tupã, sétima pergunta, tá, doutor? Em Tupã existe um Conselho Municipal do Ambiente. Qual é a função e como funciona? Isso é a grande utopia, né? Isso aí eu não sei quem fez essa pergunta, mas isso aí é brincar. Esse aqui foi um cara da população de Tupã. Porque assim, doutor, 8 perguntas eu faço e 4 eles fazem, entendeu? Então, isso aqui foi um da população que fez. Então eu vou explicar para quem não tá, para quem está nos ouvindo e não sabe como funciona os conselhos municipais. Então nós temos o Conselho Municipal da Saúde, tem o Conselho Municipal do Meio Ambiente, tem o Conselho Municipal da Educação, de vários setores, do deficiente, né? Então o que acontece? Como é para funcionar um Conselho Municipal? O Conselho Municipal, ele é uma extensão, você imagina um braço, ele é uma extensão do cidadão para o poder público, e não do poder público para o cidadão. Então, o que é essa extensão? É o cidadão chegar ao poder público e levar para ele quais são as necessidades diárias da população quanto àqueles problemas. Então, do Conselho Municipal da Educação, você vai ter lá professores, você vai ter pai de alunos, uma série de coisas. Tem uma reunião, lá no Joaquim Abarca está acontecendo isso. Lá na escola municipal está acontecendo isso. Porque levar o conhecimento deles para que as coisas melhorem. E isso é o que serve um conselho municipal. Os conselhos municipais em Tupã, salvo o de turismo, tá? Que tem presidente fora das secretarias, como por exemplo, o Conselho do Meio Ambiente. Sabe quem é o presidente do Conselho do Meio Ambiente? Quem? O secretário de Meio Ambiente. Então você imagina. E aí sabe como que é a composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente? São 50% do poder público e 50% de iniciativa privada. A iniciativa privada, eles colocam lá um representante da Energisa, um representante da Sabesp. Aí a OAB pediu, na época do Ricardo, para fazer parte. Eles nomearam. A OAB começou a fazer parte. O que aconteceu? Me colocaram para fazer parte. Eu comecei a participar das reuniões, começou a dar treta, porque tinha algumas coisas lá que precisava ser feito. Só que aí acontecia, colocava em votação. Quando você tem 5 pessoas do poder da iniciativa privada votando favorável a uma coisa, 5 pessoas do poder público votando a outra, vai para o voto de Minerva. O
que é do presidente. Quem é o presidente? O secretário de Meio Ambiente. As coisas não andam. Entendi. Então, eles acabam colocando esse Conselho Municipal do Meio Ambiente em Tupã simplesmente para encher linguiça. Não funciona. Não funciona. O poder público, Entendi. ele mantém o poder sobre os conselhos. Principalmente, eu não posso falar dos outros conselhos, mas o Conselho de Meio Ambiente que estive presente, ele funcionava assim. Caramba. E você entrou e já tentaram... Não, e aí, quando entrou o Caio, eles retiraram a OAB do conselho. Nossa, entendi. Entendeu? E aí você entrou também, né? Você viu que ia fluir alguma coisa, o povo já tiraram você, entendeu? Não pode, a OAB não vai poder fazer parte. Tem que tem que fazer uma nova lei. Tudo tem uma desculpa, né? Aí tinha que fazer uma lei para incluir a OAB lá. Aí eu fui cobrar o Caio falou, isso está no jurídico. Aí o jurídico falou que eu tinha passado por vereador, mas que... Rapaz, eu sei que, conclusão, a OAB não voltou para o conselho e hoje nós não temos conhecimento de como está funcionando o conselho. Posso falar que da época que estive lá era assim que funcionava. 5 do poder público, 5 da iniciativa privada e quem dava o voto de Minerva era o secretário de Meio Ambiente. Nossa, cara. Eu vou botar uma pergunta aqui do Fábio. Muito interessante essa pergunta, tá, doutor? Fábio Fernandes Garcia. Matheus, voltando ao assunto da iluminação, público é cobrado todo mês da Energisa. Porém, quem dá a manutenção é a prefeitura. Se não me engano, e é comprado. Também comprado também no IPTU. E nunca somos atendidos. Há 6 meses para tocar uma simples lâmpada. Andar à noite está perigoso. Ele mora na Vila Inglesa. É bom diferenciar, Fábio, né? Fábio Fernandes. É bom diferenciar porque a iluminação pública, você paga uma taxa de imposto sobre essa iluminação. Mas quando você fala de poste, tá? O poste pertence à Energisa. Então, se você bater num poste e quebrar ele, você vai ter que pagar esse poste para a Energisa, se seu carro estiver seguro, mas quem vai trocar o poste é a Energisa. Os braços do poste, salvo engano, os braços e a lâmpada são de responsabilidade da prefeitura, fazer o manuseio. Poxa. Entendeu? Então, toda vez que você precisa da troca de lâmpada, é na prefeitura. Não adianta ligar na Energisa que ele não vai ser responsável por isso. Tá vendo, Fábio? Tem que ligar na prefeitura. É a prefeitura que é responsável pela troca de lâmpadas. Aí, ó. Tá explicado aí, Fábio? Ô, doutor, mais uma pergunta antes de fazer. O Yara Potira, grande amiga aí, época de escola, viu, Yara? Um abração para você. Complicado, nem a polícia ambiental consegue falar. Tudo que está relacionado ao meio ambiente em Tupã tá complicado. É muito triste. Eu tenho contato com a Polícia Ambiental, sei que ela faz o serviço dela corretamente, mas falta sim os olhos do poder público para os fiscais de meio ambiente na nossa cidade. Volto a falar, nós não temos nenhum fiscal de meio ambiente. Então, por exemplo, se a pessoa está fazendo uma poda drástica ou está cortando uma árvore pela raiz, você quer fazer a denúncia, você não tem quem vai lá para fazer a denúncia. Você vai na prefeitura fazer a denúncia, mas não tem um fiscal para ir em loco lá averiguar se isso aí está acontecendo ou não. Então é lamentável. Sim. Chico Tupã, ó, próxima candidatura para vereador, Dr. Carlos Henrique. Aí, ó. Obrigado, Chico. Vamos lá. 8ª pergunta aqui, doutor. Existe uma lei que obriga aos moradores plantar uma árvore em frente às residências. Existem alguns casos que não são obrigados. Quais são? Na Avenida Tamoios, como será aplicada a lei? A lei que a pergunta trata é a própria lei do plano diretor, que entrou em vigor em 2019. O plano diretor ele é reformulado a cada 10 anos.
Então, nós tínhamos um plano diretor de 2019, de 2009, em 2019 ele foi refeito. Inclusive participei junto com a comissão do meio ambiente dessa reformulação. E o que o plano diretor traz é que existe a obrigatoriedade, como eu já disse antes, existe a obrigatoriedade de cada proprietário de imóvel, sendo ele urbano, residencial ou comercial, tá? De ter uma árvore plantada em frente à sua propriedade, salvo exceções. Então, todos são obrigados? Todos são obrigados. Quais são as exceções? Aí que vem o negócio. Então, na Avenida Tamoios, a Avenida Tamoios está dispensada do plantio. Ruas com comércio, que são estritamente comerciais, como Rua Aimorés, estão dispensadas do plantio. Calçadas com menos de 1,20 m de passeio estão dispensadas do plantio. Casas de esquina que, por exemplo, não tem espaço entre poste, portão de saída, ou vai atrapalhar o trânsito, a visibilidade, está dispensado. Então, para cada caso, existe uma dispensa própria. Então, não são todos que estão obrigados. A lei trata de todos, mas depois você tem que ler inciso por inciso do artigo para saber quais estão dispensados. Então, principalmente, o que a gente passeio de 1,20 m, porque nós não podemos brigar para que tenha uma árvore ali, sendo que ela vai tirar o passeio de um cadeirante, de uma mãe com um carrinho de bebê, ou de alguma pessoa que possa caminhar perfeitamente pela calçada. Então não é uma restrição ignorante, é uma coisa estudada e que, olha, existem as exceções? Existem. E aí para cada qual será. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, os locais onde que passa a fiação elétrica por cima, eles não estão dispensados de ser plantado a árvore, mas você pode optar por plantar uma árvore de pequeno porte. Nas que não tem fiação, você pode plantar de médio a alto porte, entendeu? Sim. Então, mas eu aconselho a população a dar uma olhada no plano diretor, tem lá no site da prefeitura, plano diretor 2019, vai a partir do artigo 94, lá fala sobre a arborização e vê lá, tira uma foto, existe também no site da prefeitura um cadastramento virtual lá, você pode tirar a foto da frente da sua casa, comprovando que você já tem a árvore e mandar para a prefeitura. Você manda para a prefeitura, ela já risca você da lista de fiscalização. Entendi. Vamos aí, top. Para a nona pergunta aí, Barbosa aí também, José Barbosa, Wesley Evangelista, estamos aí também. Vereadora aí também, Claudinha Silva. Vamos aí, doutor. Nona pergunta. Existe um projeto Varal Solidário, no qual o senhor é um dos idealizadores. Como está esse projeto? Na verdade, não é um projeto mais, né? Isso aí era um projeto em 2019. Isso aí era um sonho que eu sempre tive. E sempre é o que a gente estava conversando antes da live, né, o Matheus? Sim. Existem muitos trabalhos que eu faço junto com a minha família, em Tupã, em outras cidades que eu morava. A gente já tinha esse hábito, isso aí eu herdei dos meus pais. Minha mãe é uma pessoa espiritualmente muito evoluída, né, e eu sempre tive essa responsabilidade com o próximo. E quando eu cheguei em Tupã, em 2012, de volta, comecei a perceber que eu poderia fazer alguma coisa e nos aventuramos em alguns projetos junto com outras pessoas, ajudando, sempre coletando o que precisa. Mas aí me veio na verdade eu vi uma ação feita em Limeira, por uma moradora, que ela pegava as roupas e colocava tudo num varal na frente da casa dela, e as pessoas que precisavam passavam lá. E aí me chamou a atenção. Aí eu conversei com uns 5, 6 amigos, falei, vamos colocar a mão na massa, vamos fazer alguma coisa diferente. O que é? Eu falei, a gente pode pegar esses locais públicos que tem esses gradios, né, esses alambrados,
A gente chega, pendura as roupas, põe uns sapatos ali embaixo, põe um banner nosso lá, Varal Solidário, e vai embora. Deixa lá. Porque a ideia nossa é tornar menos traumático para essas pessoas que estavam passando por essas necessidades nesse momento. Porque quando nós começamos isso daí, foi próximo do período de pandemia, nós começamos a ver que pessoas que nunca estavam pedindo coisas abertamente na rede social. E se sentiam totalmente constrangidas por ter que pedir. Então o que nós falamos? Nós podemos fazer esse meio de campo. Pegamos de quem está doando, guardamos numa sede, aos finais de semana levamos para esses locais, penduramos lá e vamos embora. Depois à tarde a gente volta para ver. Rapaz, aí o resultado foi assustador, entendeu? E às vezes a gente voltava meio-dia, já não tinha mais nada, tinha que colocar mais coisa. E aí começamos a fazer isso com frequência. Nós fazemos ainda mensalmente em vários bairros da cidade. Já são pontos que as famílias sabem que vai ter. E anualmente a gente faz ali no Parque do Atleta, que aí, cara, é uma quantidade absurda. Tem até lojas que doam caixas de sapato e roupas com etiqueta para ser doado ali, aí a gente pendura. E assim, só para você ter ideia, nós levamos dessa última vez, levamos o meu carro cheio, mais uma picape cheia, abastecemos mais um pouco e voltou no final da tarde meia picape só. O resto foi tudo doação. Aí, ó, tá vendo? E aí com isso, as pessoas continuam doando. Outra legal também que nós fizemos, nós ficamos sabendo da enchente que teve em Minas, e aí nós temos um estoque grande de roupas e sapatos. Aí eu liguei para o Fabiano Pimenta, que é amigo meu da transportadora. Sim. Falei assim, você tem como conseguir uma transportadora de Minas que venha para cá, carregue doação e leve para lá? Ele prontamente me atendeu, colocou em contato com uma transportadora de Minas, a transportadora cedeu o frete, nós carregamos daqui, cara, foram 3 pallets de mais ou menos uns 3 metros de altura, cheio de roupa e sapato. Deu mais de toneladas de roupa e sapato. Aí, e ó. mandamos para Minas. Chegou em Minas essa semana, veio até doações de Quintana, eles ficaram sabendo que a gente estava fazendo isso, mandamos e foi uma doação gigante, junto com aquele cara, aquele Henrique que faz da sexta-feira lá. Sim, sim. Ele fez um vídeo, aí ele tá distribuindo geladeira, ele já arrecadou 2.600.000 lá, só na live Sim. que ele fez. Sim. Aí nós mandamos junto com os produtos, as roupas e sapatos para lá. Então, quer dizer, nós estamos fazendo, agora eu fiquei sabendo de Jaú, já me mandaram algumas imagens, a gente vai entrar em contato com o pessoal da Prefeitura de Jaú, para ver se há necessidade de roupas e sapatos também. E aí a gente vai ajudando, né? Um vai ajudando o outro. Então o projeto, o Varal Solidário não é mais um projeto, ele já é uma realidade desde 2019 e que muitas pessoas ajudam e eu sou apenas um dos membros. Aí, doutor. Tá vendo aí, galera? Aí, ó. Doutor Coração Gigante, né? Né, doutor? A gente só faz o meio de campo, a população é gigante. Sim. Entendeu? Cara, você vê a quantidade de coisas que as pessoas doam, elas só, às vezes não tem tempo de levar ou não sabe o que fazer com isso. Se você tem pessoas para encurtar essa distância entre quem tem demais e quem não tem, cara, é muito fácil. Aí, ó. Tá vendo? Vamos lá. 10ª pergunta, doutor. Você teve uma experiência na última eleição tendo 227 votos. Excelente votação. Você acredita na renovação da política? E o que precisa ser feito para ocorrer esta renovação? Para mim foi uma baita de uma surpresa, né? Porque eu 227. Bastante voto, hein, doutor? Eu saí para uma experiência, né? Em um partido que não tinha chapa em Tupã. Saí com mais 5 candidatos que não tiveram uma votação expressiva. Então, só para você ter uma ideia, se o número do coeficiente
eleitoral do partido fosse suficiente para atingir lá a quantidade necessária, eu com 227 tinha entrado, entendeu? Então, o que realmente, e não me arrependo disso, porque fiz uma campanha limpa, não gastei dinheiro, entendeu? Não comprei votos, não prometi nada a ninguém, a não ser o trabalho que eu posso fazer. Então esse era o meu objetivo. Conversei com inúmeras pessoas, agradeço imensamente aos 227 votos, 226 pessoas, né, porque uma foi minha, né, 226 pessoas que votaram, acreditaram em mim, acredito na renovação, acredito, e a Câmara agora atual é um reflexo disso, muito dali é renovação, em eu concordar que são capacitados para o que estão fazendo é uma outra coisa, mas que são renovação, são, né? Então eu acredito que a população deve votar com mais consciência e responsabilidade, porque simplesmente você colocar alguém num cargo legislativo para te representar, mas que ela não sabe sequer como funciona esses atos, você não vai ter representatividade. Essa pessoa vai ser engolida lá dentro pelos grandes legislativos que a gente conhece. Então, eu acredito na renovação, mas uma renovação consciente, uma renovação com qualidade e que realmente quem esteja lá saiba e esteja preparado para o que é necessário fazer. Saber falar não para o que é preciso e bater o pé quando está correto. E não ir com a maioria, como às vezes a gente vê. Qual que era, se você fosse vereador hoje, qual que seriam os seus projetos? Matheus, bem claro e bem sincero. O meu grande projeto, e eu sempre falei isso, eu não posso falar nada longe do que eu conheço. Né? Então, eu entendo qual de lei. Qual seria a sua área principal? Eu entendo de lei. Certo. A primeira coisa, eu iria, talvez não à altura, mas eu iria fazer o trabalho que a Mauri Mortágua sempre fez dentro da Câmara Municipal, que é dar qualidade aos projetos, dar legalidade, as pessoas saberem realmente o que estão, os próprios vereadores, o que estão apresentando. Um trabalho que eu gostaria que fosse feito na Câmara de Vereadores é justamente enxugar a quantidade de leis ultrapassadas que nós temos em Itupuã. Sim. Então o cara tem que sentar e falar, bom, eu vou depositar 4 anos meu aqui, tem aqui 5.000 leis, eu vou estudar uma por uma e vou ver qual precisa ser revogada e qual a gente precisa que ela seja colocada em vigência, em trabalho, Sim. Fiscalizando ou não. Revoga tudo que for lixo, que não serve mais, que atrapalha. Porque às vezes você tem coisa lá que trava o microempreendedor, que trava o cidadão, que trava o poder público para alguma coisa. Então, vai revogando essas leis. A primeira coisa. E a segunda coisa é realmente fiscalizar. Eu acho que falta conhecimento técnico na parte tanto de gestão como financeira. Eu acho que se você perguntar ali para alguns vereadores, eles nem sabem identificar dentro do site da prefeitura como funciona aquela área de transparência, né? Sim. E, então isso aí é uma dificuldade que nós temos. Nós Sim. precisamos de pessoas que conheçam isso daí, porque você fiscalizar, mas você tem que conhecer o que você está fiscalizando, senão o pessoal faz o que quer e aí você não consegue acompanhar. Eles falam para você, essa planilha aqui, essa planilha está correta, joga na sua mão. Você não sabe identificar uma planilha, você vai falar que está correta. E aí, são naquelas entrelinhas que milhões... Eu lembro de um exemplo que, num livro que eu estava lendo, e ele dá um exemplo de uma cidade, que fala assim, olha, eu peguei uma falcatrua de um executivo na compra de AS infantil. O que acontecia? É que na minha época era melhorar o infantil, né? Um AS, um comprimidinho rosa. Sim, rosa, assim. sim. E aí ele conta como ele conseguiu descobrir, porque na licitação vinha lá,
Uma essa infantil, uma cartelinha, custava 0,01. O cara na licitação vendeu por 0,10. Só que nós estamos falando na compra de milhões de cartelinha. E passou, o erro passou. Só que não passou pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas barrou e falou, peraí, uma essa infantil custa 1 centavo, vocês estão pagando 10 centavos? Nossa. E aí deu uma confusão danada. Então, é isso que eu falo. Às vezes, cara, uma vírgula num texto de interpretação de uma lei, ou uma vírgula em alguns centavos, dependendo da quantidade que representa essa compra, é um rombo no cofre público. Com certeza, doutor. Você falou tudo aí, ó. Doutor. Bem explicado aí, hein, galera? A Maurícia Rótula, Alessandro Baquete também assistindo aí. Zenilda, o Besouro também. A Vila Canes, aí de Marília também presente. Alessandro Zanatelli, Dr. William Braz, todo mundo assistindo aí. Vamos lá aí para décima primeira pergunta, doutor. Sua maior dificuldade, famílias e projeto. Olha que... Dificuldades que eu já enfrentei, talvez? Na sua vida, a sua maior dificuldade, doutor. E conta um pouco da sua vida, pode abrir o coração aí. Eu, graças a Deus, hoje eu não enfrento dificuldades. Sim. A gente não tem uma vida, você está vendo, minha casa é humilde e tal. Sim. Mas a gente não, em vista de como eu nasci, pelado, né? Hoje eu tenho algumas calças jeans, algumas camisas, então não enfrento dificuldade. Minha vida nunca foi fácil, estava te falando há pouco, que às vezes as pessoas te conhecem só depois que você já é advogado, mas não sabe o que você enfrentou. Então eu até brinco, Claudemir Bezerra, meu amigo, mais conhecido como Claudemir da Muleta, né? A gente estudou no Buarque de Macedo, né? Então eu comecei a trabalhar com 14 anos no almoxarifado da prefeitura como legionário mirim. Eu acordava às 6 horas da manhã, entrava no almoxarifado, tinha os cartões de ponto, então eu era responsável por picar o cartão de ponto de todos os funcionários do almoxarifado. Sim. E aí eu fazia esse trabalho, os caras entravam numa casinha, pegavam o cartão na caixinha, entregava para mim, eu picava o cartão, colocava lá e subia para o almoxarifado. Então eu entrava às 6 horas da manhã, saía às 5 horas da tarde. Às 5 horas eu ia para casa, tomava um banho. Do lado do Clube Marajoara, onde agora é o clube do comerciário, tinha um trailer de lanche, chamava trailer do Fermo. E o Fermo tem uma farmácia hoje na Coab. E aí eu entrava lá às 7 da noite, isso com 14 anos. Entrava às 7 da noite, trabalhava até a meia-noite. Então eu não tinha tempo de estudar, só trabalhava. Sim. Quando eu percebi que... Aí depois eu saí da prefeitura como legionário mirim, entrei na Casa Moreira como empacotador registrado. Trabalhei 1 ano na Casa Moreira e fui para o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar montou uma loja em Tupã e fez algumas contratações e eu fui chamado para trabalhar como empacotador lá. Fui trabalhar como empacotador lá e aí eu comecei a estudar novamente. Foi quando eu percebi que se eu não estudasse, eu ia ser empacotador para a vida inteira. Então aí eu voltei, fiz 7ª e 8ª num ano só no Buarque de Macedo. Depois fiz 1º, 2º e 3º no Indianuíri à noite. E aí passei na faculdade de Direito, trabalhando no Pão de Açúcar. Sim. Aí eu saí do Pão de Açúcar, entrei numa farmácia, trabalhava em farmácia também, como você. E fiquei trabalhando em farmácia até eu formar na faculdade. E acontece que o que eu ganhava na farmácia não dava para pagar o aluguel da minha casa, as despesas de casa e a faculdade. Sim. Eu falava, cara, como que eu vou fazer, né? E meu pai ganhava salário mínimo, né? Então não tinha o que fazer. Eu já era casado quando eu entrei na faculdade.
E aí eu falei, aí tive uma ideia. Eu comprei um gravadorzinho, e aí eu sentava na primeira cadeira da sala. E aí eu gravava as aulas. Chegava em casa, eu tinha uma máquina Olivetti de datilografia, colocava o gravadorzinho ali e digitava as páginas daquele dia de aula. E guardava. E aí eu fazia isso durante o mês. Eu acho que chegava no final do mês, fazia uma apostila e vendia para toda a galera da sala. Poxa! Com isso eu pagava metade da minha faculdade. Olha aí, ó. E aí o que acontecia? Como eu já tinha assistido a aula, tinha gravado e tinha datilografado, bastava uma lida no livro, e aí eu passei os 4 anos direto, sem levar dependência, sem levar nenhuma. E passei no primeiro exame da ordem. Eu formei em março e em abril eu já passei no primeiro exame da ordem. Então, nunca foi fácil. Aí quando eu passei no exame da ordem, cara, eu só era um. Desculpa aí, galera. Deu uma conexão aqui, deu deu um vento aqui na net. Pode retornar ainda. Então, aí eu consegui formar, e aí é muito difícil o início do trabalho, né, como advogado. Mas aí em 2000 fui embora para São Paulo, fiquei advogando lá até 2012, aproveitei para fazer algumas pós-graduações que era necessário fazer para minha carreira. Acabei fazendo outra faculdade, fiz ciências contábeis também, 4 anos de faculdade. Fiz outras pós-graduações, fiz pós em gestão pública também. Então, a minha vida foi assim, nunca foi fácil. Tenho grandes amigos que eu carrego aí. Você mesmo outro dia mandou mensagem do padeiro lá, que trabalhou comigo no Pão de Açúcar. Sim. E são lembranças boas que eu carrego de uma vida humilde, mas que sempre levamos o nome do meu pai muito a sério. Então não entraria em qualquer colocação aí por dinheiro ou qualquer coisa sem privar pelo sobrenome da minha família. Então não volto a falar, o projeto de ser candidato ou não, eu vou deixar ainda vago, né? A gente não pode falar não para o futuro. Há uma grande possibilidade, porque essas 227 pessoas que acreditaram em mim, eles continuam acreditando, eles continuam vendo que... E em Tupã, você precisa provar isso para a população, que você não é apenas um aventureiro daquele momento da eleição, que você faz pela cidade e vem fazendo rotineiramente, entendeu? Para eles te darem confiança para isso. Então, se eu tiver que sair na próxima eleição, ou trabalhar nos bastidores, ou poder ajudar a fiscalizar, ou mesmo continuar fiscalizando da forma com que o Pena fiscaliza de fora, mas ajudando a contribuir para a população, esse será o nosso trabalho. Você tem um sonho, algum sonho, doutor? Cara, o sonho meu é ver meus filhos bem, cara. Tenho um filho casado, o outro pequeno. Hoje os meus sonhos eu já realizei. Hoje o sonho é ver meus filhos bem, só isso. Tá bom, é isso aí. Aí, doutor, toca aí. Aí, antes de eu fazer, porque eu sempre deixo uma mensagem, né? A 12ª pergunta, uma mensagem para você mandar aí. Mas antes de finalizar essa pergunta, eu quero que fale como que você gosta de futebol, né? Você é corintiano roxo. Me fala um pouco do Tupã Futebol Clube, com essa daí que estão fazendo com o Tupã Futebol Clube. Eu não, como eu vou falar para você, eu tive afastado de Tupã há 12 anos, né? Sim. Então eu fui embora em 2000, voltei em 2012. E quando eu voltei, já existia assim um tratamento um pouco diferente. Sim. Ainda consegui acompanhar quando o Tupanzinho, meu amigo Pedrinho, estava de técnico do Tupã e subiu, né? Eu estava lá no campo aquele dia, ainda tem uma foto no meu Face, no dia que ele conseguiu subir para a série B, né? Foi isso, né? Da série C para a série B, né? Isso. E aí houve uma expectativa enorme quanto a isso, né? Nossa, o Tupã inteiro vibrou. Eu estava lá e caí para dentro, entrei
Entrei para dentro do campo, abriram o portão para mim, abracei todo mundo. Para mim era... Eu nem conhecia só o Pedrinho, que é amigo meu, né, de infância. Mas, assim, criou uma expectativa muito boa quanto a isso, né? Sim. E aí, realmente, vários foram os fatores, né, Matheus? Eu acho que não pode jogar, assim, só a cargo do poder público. Eu acho que precisa repensar o Tupã Futebol Clube como realmente um clube de futebol, entendeu? Então eu acho que precisa adequar as novas legislações, adequar o que é realmente necessário para ser um clube de futebol hoje, montar uma diretoria que seja realmente capacitada para tratar esse clube como a atual legislação está tratando, buscar parceiros financeiramente possíveis para manter e depender do poder público o mínimo possível. Isso daí é a regra, entendeu? E quando você precisa do poder público, que é aquele mínimo possível, aí você tem forças para barganhar. Falar, olha, peraí, estamos fazendo nossa parte aqui, assim, 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 precisamos que você faça isso. O que eu vejo no Tupã Futebol Clube é uma ausência de vários fatores, e não só do poder público. Sim, entendi. Eu vou cobrar isso em todas as lives minhas, eu vou perguntar para todos os entrevistados sobre o Tupã Futebol Clube, entendeu? O Tupã tem que voltar, entendeu? Eu acredito que sim. É uma história de Tupã, entendeu? Mas eu acho que é isso. Eu acho que precisa reformular. E desde o primeiro bloquinho lá que fez o alicerce. Com reformular certeza. a altura do que Tupã pode crescer e pode representar para o Centro-Oeste no futebol. Com certeza. Isso daí gira tudo na cidade, né, doutor? Sem Comércio. dúvida. Por isso que você tem que envolver mais pessoas. Sim. Você entendeu? Porque isso não adianta. Eu acompanhei uma época que o Tupã Futebol Clube aqui, pessoas faziam vaquinha para levar marmita para os jogadores lá na concentração. Entendeu? Então não é possível. Assim não é possível. Sim. Então é isso aí. Eu vou fazer a 12ª pergunta aí para você, doutor. Uma mensagem você deixa aí para todos que estão assistindo você agora, os que passaram, os que vão ver. Pode ficar à vontade aí. Qualquer mensagem. Tocar no seu coração aí, fica à vontade. Então, uma mensagem, eu gosto muito, que nem eu estava falando dos meus filhos, né? Eles são minha adoração, né? E tem uma frase que eu gosto. Seu filho, ó, galera, dá uma olhada aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? O cachorrinho, desde o começo da live até agora, quietinho aí, do lado dele, tá? A educação aí, ó. Esse é meu filho de pelo, né? O filho de pelo. O outro tá dormindo lá, o outro já é casado, mas... Sim. Eu acho que nós seres humanos, nós temos que parar já com aquela ideologia de que nós precisávamos deixar o mundo melhor para os nossos filhos. Está na hora da gente rever esse conceito, começar a deixar melhores filhos para o mundo. Então, aconselhe corretamente seu filho, dê os princípios morais que todo filho precisa, as correções, os limites, imponha limites, né? Eu sei que não é fácil, mas eu acredito que se nós deixarmos filhos melhores para o mundo, mais gerações vão se beneficiar com isso. Então, essa é a minha mensagem. Aí, ó. Queria agradecer a oportunidade. Na próxima live aí, vou entrevistar aí o Dr. César Donadelli, tá? Aí atrás tem aí os patrocínios, vai ficar pronta aí a placa aí. Tá acontecendo só coisas boas, sabe? Não foi fácil, sabe, o doutor, chegar até aqui. Esse projeto de lives, né, chama no 12. Eu agradeço imensamente a oportunidade, entendeu? A simplicidade sua, a sua humildade de abrir a porta da sua casa aqui para mim, tá? Contar um pouco da sua honestidade, tá? Você é um cara bem firme, entendeu? Um cara de fé e bem firme. Parabéns, tá? Que Deus abençoe você, cara, que você continua
esse cara, além de doutor, um cara positivo, né? Na vida da sua família. Pude ver aí, ó, seu pelo, né? O pelo também, tudo. Você ensina para ele porque tem que ensinar, né? Então, você acredita que você é um líder dentro da sua casa e a gente observa, tá, doutor? Sou um cara muito observador. Você tá de parabéns com tudo. Eu só agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe você, dá muito sucesso para você, muita paz, muita saúde. E Deus abençoe, tá, doutor? Pode falar alguma encerramento aí? Mas eu só tenho que agradecer seu respeito por mim, a sua simplicidade também. Eu gosto de pessoas porque eu sou, como você, simples também, né? E gostaria de dizer para você que a porta da minha casa sempre vai estar aberta a você, a porta do meu escritório sempre está aberta, não só você, como a toda a população. Eu, além, você sabe muito bem disso, eu sou colunista do Tupanense Notícias. Todas as segundas-feiras sai uma matéria lá, e matéria eu só trato sobre direito do cidadão. Agora a Rádio Tupã também, às 11 horas na segunda-feira, tem também o programa Justiça e Cidadania. Uma coisa que eu queria dizer, né, que às vezes as pessoas não saibam, mas tanto a página do Tupanense Notícia como o programa da rádio são gratuitos. Tá? Eu não ganho nada para fazer isso, eu faço isso como uma missão de levar a cada cidadão o conhecimento que eu conquistei ao passar dos anos. Então eu levo a cada cidadão um compartilhamento para que ele não possa alegar ignorância sobre uma lei e sobre um direito que ele tem. Então isso é a minha parcela de contribuição com a população. Às vezes as pessoas acham, o cara ganha dinheiro na página, tá lá no rádio porque ele cobra. Não, é tudo gratuito. Eu faço de coração para ajudar a população. No Tupanense eu já estou na 111ª matéria semanal, então faz 111 semanas que eu semanalmente coloco lá. E no programa estreiei aí em janeiro, e estamos na 11ª programa. Você tem Instagram, doutor? Eu tenho. Pode falar aí, pode. É meu nome, Carlos Henrique Ruiz. Tá, aí, tá vendo, a galera? Então, seu escritório, doutor, onde fica? Pode... Na Iporã 737. 737. Isso. Fico aberto à disposição e é um prazer enorme que eu faço esse trabalho. E aí é o que eu falo. Muitas vezes eu penso que eu não preciso ser um vereador para estar atuante na cidade. E aí é onde eu cobro da população. Às vezes você não precisa ser um vereador. Você consegue ser atuante, fiscalizar, fazendo o seu trabalho da forma com que você pode fazer. Então, vamos ficar mais atentos, vamos cobrar mais, vamos ficar mais espertos em cima do que fazem com o nosso dinheiro. E assim a gente consegue uma cidade melhor. Tá ok? Não vou estender muito. Muito obrigado, Matheus. Uma boa noite para você. Uma boa noite para todos. Boa noite aí, grande Leandro Figueiredo. Um abraço para você, irmão. Sucesso. A todos aí, muito obrigado que passaram, que vão passar. Muito obrigado, Juliano, Alessandro, Besorro, todo mundo aí, sem exceção, Fabiane Bis aí, todo mundo. Deus abençoe. Até a próxima semana, domingo, com o Dr. César Donadelli. Fui! Tchau, obrigado!